Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 22 de julho de 2024. E nesse horário, né, das 17h30, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo que trata dos arquivos da alma, né? Os arquivos da alma. Nós estamos no primeiro parágrafo do texto, porque na semana passada nós lemos, terminamos o capítulo anterior e lemos o trecho do Livro dos Espíritos, questão 399, a nota de Allan Kardec, e lemos também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Hoje nós vamos começar no primeiro parágrafo desse texto, desse capítulo, Os Arquivos da Alma, que no meu livro, que é esta capa, é página 58, né? Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos reunidos aqui para estudarmos, para aprendermos, para crescer. Senhor, abençoa-nos os bons propósitos, abençoa o nosso lar, nossas famílias, equilibra as nossas energias, Senhor, fortalece a saúde do nosso corpo, para que possamos prosseguir a nossa caminhada, mas que cada um saiba que é preciso fazer um esforço pessoal, um processo de autoeducação, para ser merecedor das graças do Senhor. Obrigado, Pai, e se conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, vamos começar a nossa leitura. Diz assim Ivone do Amaral Pereira: o estudo do Espiritismo, tá? O estudo do Espiritismo, Evangelho. O estudo do perispírito, o Evangelho, muda aqui. O estudo do perispírito, sua organização, suas propriedades, sua utilidade e necessidade na organização humana, suas possibilidades verdadeiramente fabulosas, encantadoras, constituem, por certo, uma das maiores atrações da doutrina dos espíritos. Eu não coloquei como apoio, não, mas como eu sempre peço para todo mundo ter a mão o Evangelho do Espiritismo, vamos pegar aí, gente, o Evangelho, sempre deixando aí, né? O Evangelho. Pega o seu, deixa que eu vou tocar por aqui. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, essas obras a gente sempre tem que ter à mão, né? Sempre a gente tem que ter quando a gente vai fazer o estudo. Então, aqui, vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Item 24. Toda vez que a gente fizer o estudo, a gente tem que deixar o Pentateuco do lado, tá? Livro Evangelho, Livro dos Espíritos, a Gênese e o Livro dos Médios. Pelo menos esses quatro, porque o Céu e o Inferno dificilmente a gente até usa. Mas Livro dos Espíritos, Evangelho, a Gênese e o Livro dos Médios, sempre próximo, porque se houver uma necessidade. Então, vamos lá. Abrindo aí no capítulo 4, capítulo 4 do Evangelho. Deixa marcadinho aí o livro da Ivone. Item 24. O capítulo 4 trata do nascer de novo. O capítulo que nós terminamos de estudar, né? Quando, capítulo 4, item 24. Né? Isso. Aqui começam as instruções dos espíritos. Porque até o item 23 são orientações de Kardec. Então, o Evangelho é assim. O Kardec vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Quando começa a instrução dos espíritos, aí são as mensagens que vêm do plano espiritual. Essa mensagem de 24 é de São Luís, e que foi enviada em Paris em 1859. Então, vamos começar aqui. Instruções dos Espíritos, capítulo 4, item 24, limites da encarnação. Diz assim São Luís. Pergunta: quais os limites da encarnação? E o São Luís vai dizendo: a bem dizer, a encarnação carece de limites
precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica, né? Então, a encarnação carece de limites, precisamente bem traçados. Se tivermos em vista apenas o nosso perispírito, tá? Dado que a materialidade desse envoltório vai diminuindo à medida que o espírito vai se purificando. Conforme você vai evoluindo, o seu perispírito vai se purificando. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, conforme o mundo que é levado a viver. O espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos espíritos, dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. Quer dizer, nós, como ainda somos espíritos muito imperfeitos, nós ficamos presos desses mundos que estamos aqui, em que estamos vivendo. Ninguém aqui, nenhum de nós, pode dar uma saidinha, né? A não ser do desdobramento do sono. E olhe lá, porque às vezes no desdobramento do sono, a gente fica onde? Fica preso ao mundo, à Terra, à atmosfera terrestre, não é assim? Você desdobra, mas fica preso à atmosfera terrestre. Dificilmente um de nós encarnado do desdobramento do sono vai visitar Júpiter. Não é assim? A gente fica preso à atmosfera da Terra. Agora, espíritos evoluídos, quando estão nos mundos lá em que eles vivem, eles podem sair de lá e visitar outros mundos. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Ele está dizendo que o Estado, se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos, esses espíritos, não lhe ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Quer dizer, no nosso caso, no desdobramento do sono, o máximo de liberdade que eu posso ter é visitar mundos mais inferiores que a Terra. Isso eu posso ter. Entendeu? Ele diz aqui, se considerar do ponto de vista material a encarnação, se a nossa encarnação é do ponto de vista material, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, se eu me for permitida ir a outros mundos do desdobramento do sono, na maioria das vezes serão mundos inferiores ao da Terra. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele, o espírito, mais ou menos ditoso, mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme estar mais ou menos desmaterializado. Então, a minha felicidade, quando estiver desencarnada, vai ser de acordo com o meu grau evolutivo. Eu vou estar bem
dependendo do grau evolutivo que eu tiver alcançado. E o meu perispírito terá o nível evolutivo que o meu espírito. Se eu evoluo, o meu perispírito se desmaterializa, se purifica cada vez mais. É isso que essa questão do livro do Evangelho está querendo dizer. Deixa o Evangelho aí do lado, vamos voltar aqui a Ivone Delmara Pereira. Ela vai dizer assim, Ivone agora, continuando de onde paramos. Eu ainda estou no primeiro parágrafo da página 58, tá? Pulando aí umas 4 linhas. Esse delicado invólucro, acharam? Da alma, que é o perispírito, inigualavelmente concreto, poderoso nas funções que foi chamado a exercer na personalidade humana, é também denominado corpo fluídico, dada a estrutura da sua natureza, que ele é feito de fluidos, que, segundo os sábios pesquisadores da ciência espírita, é composto de 3 espécies de fluido: fluido elétrico, fluido magnético e fluido cósmico universal. Na verdade, os espíritos dizem, né? É tudo derivação do fluido cósmico puro. Então, pode ter esses nomes assim, fluido elétrico, fluido magnético, mas é tudo derivado do fluido cósmico universal, né? Tudo variante do fluido cósmico. Este também considerado pelos espiritistas a quinta essência da matéria. Esse corpo fluídico da alma, pois, que jamais a abandona, como está lá no Livro dos Médios, questão 54 e 55. Quem quiser botar aí, ó, coloca. Quando ela diz aqui, que jamais abandona, puxa uma setinha e bota aí. Livro dos LM, quer dizer, Livro dos Médios, 54 e 55. Porque está lá, está dizendo que o espírito nunca se separa, que o espírito está sempre com o seu perispírito, aonde quer que ele vá. Aí ele diz aqui, que jamais abandona, que a alma jamais abandona, esse corpo fluídico jamais abandona a alma, que qual ela própria é imortal, né? Que o perispírito, como a alma, é quase imortal, mas não imutável. Isso é importante. O corpo fluídico jamais abandona a alma jamais abandona o seu corpo fluídico, né? Podemos dizer que é como se ele fosse imortal como a alma, mas ele não é imutável. Ele não é imutável. Mas evolui. Ele pode se modificar. Ele não é imutável. Imutável é aquilo que não muda. O corpo fluídico muda. Nós lemos aqui no Evangelho. No capítulo 4, item 24. Ele disse aqui, ó, no segundo parágrafo, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas. São Luís dizendo isso. Torna-se cada vez mais etéreo, mais sutil, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Então, ele não é imutável. Está aqui no livro do Evangelho. Pois evolui, partindo dos graus primitivos, aqueles primeiros homens, né, que habitaram a Terra, até galgar os pináculos da superioridade. Como disse São Luís aqui também, né? Ele falou aqui, até a condição dos espíritos puros. Né? Aí ele diz aqui, seguindo o mesmo trajeto glorioso daquela essência divina, ou seja, da alma. Então, o perispírito vai seguindo o trajeto da alma na sua purificação. Já que ele nunca abandonou a alma, se a alma vai se purificando, ele vai se purificando também. Esse admirável corpo intermediário que tanto participa do fluido imponderável como da matéria sublimada, a quinta essência, que é o fluido cósmico, o perispírito, chamado também mediador plástico. Plástico por quê? Porque tem a propriedade da plasticidade, de mudar de
forma. Por isso que ele é chamado de mediador. Por que mediador? Porque ele é intermediário. Não intermediário? Porque intermediário é mediador, né? Ele é o mediador, vai ser o mediador daquela palestra, daquele encontro. Ele vai mediar as pessoas que estão ali fazendo as suas apresentações. É também, olha só, ele é também o transmissor da vontade da alma. Um ser inteligente. A alma deseja, manda a sua vontade para o perispírito, que passa para o corpo executa. A influência vem da área externa, afeta o corpo, passa para o perispírito, que passa para o espírito, né? Então, ela está dando vários ensinamentos aqui. Também é transmissor das vontades da alma, ou ser inteligente. A ação da matéria humanizada, ou corpo físico humano, é a sede das sensações que agitam nossas sensibilidades quando estamos encarnados. Esse corpo, aqui, ó, é a sede das sensações que agitam nossas sensibilidades, sensações que tanto mais amplas serão, quanto mais ele próprio progrida. Então, quanto mais evoluído é o perispírito, maiores as nossas sensações. Esse corpo celeste, como definiu o grande Paulo de Tarso, que deixou grandes ensinamentos sobre o perispírito, no enunciado dos orientalistas, tão indispensável à alma para os fins da reencarnação, de onde lhe advém a confirmação do progresso. O perispírito forma esteio que mantém e conserva a própria estrutura do corpo carnal. Porque, como nós já vimos no Livro dos Espíritos, se não fosse o perispírito, ele mantém coesas as moléculas do corpo. Se nós já estudamos isso no Livro dos Espíritos. Se não fosse o perispírito, essas moléculas se dissipariam. Tá? O fluido, né? Porque ele é formado de fluido. Se não fosse o fluido, essas moléculas se dissipariam. Por isso que ele diz aqui. É esteio que mantém e me dá ali o Livro dos Espíritos e conserva a própria estrutura do corpo carnal. Depois ele vai dizer aqui, conservando a personalidade detida na carne. Percebeu? Conservando a personalidade detida na carne. Então, é ele, né, que mantém essa personalidade detida na carne. Eu estou olhando aqui o perispírito, na questão 95, que é quando Kardec vai falar sobre isso, né? Depois depois eu vou acho muito interessante quando ele fala sobre isso, sobre essa questão de manter essa coesão aqui, ó. Ele vai falando aqui, depois. Deixa eu só ver assim, se eu acho. Mas acho que é quando ele fala dos fluidos, que ele vai falar sobre essa questão. Depois a gente, se alguém achar aí, eu acho que é a questão dos fluidos, quando ele fala dos fluidos, que o fluido mantém essa coesão das nossas moléculas. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Depois eu vou procurar, porque isso é muito importante mesmo. Quando ela traz aqui, né? O perispírito forma esteio que mantém e conserva a própria estrutura do corpo carnal, conservando a personalidade detida na carne. Tanto é que quando o sujeito desencarna e o perispírito
né, se desliga, o espírito vai junto com ele. O espírito vai junto com ele. Ele não pode, né, permanecer no corpo. Por mais que você deseje, né, deseje permanecer ligado ao corpo, você não deseja seguir, não adianta. Você vai junto com ele. Depois a gente acha isso. Então, ele diz aqui, enquanto as células... ele diz aqui, ó, conservando a personalidade, detida na carne, pensamento, vontade, memória, fisionomia, etc. Enquanto as células humanas sofrem as variadas renovações periódicas, além de outras singulares propriedades, possui também uma das mais importantes, que a mentalidade humana poderia conceber, consoante o provaram numerosas experiências científicas. Ele arquiva em seus refolhos, quer dizer, no corpo mental, como que superpostos em camadas vibratórias, todos os acontecimentos, todas as sensações e até os pensamentos que tenhamos produzidos através das nossas intensas etapas evolutivas. Referindo-se a esse magnífico envoltório intermediário, explicam os mestres da doutrina espírita, né? Aqui, deixa eu só ver aqui. Ah, achei. Eu sabia. Alguém ditou aqui para mim. Falou assim, questão 23. Aí eu fui ler a 23, achei na 27. Obrigado. Está vendo como o pessoal está atento? O pessoal está atento. Olha aqui, questão 27, de O Livro dos Espíritos. Então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Aí o amigo espiritual responde, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário, olha aí, um mediador plástico entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue e deixa por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado, olha aí, aqui ele ainda não está falando de homem, tá? Ele está falando de princípio espiritual e princípio material. Porque aqui não está falando do espírito, mas já está falando do fluido como mediador, como intermediário. Então, diz aqui, está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria. É suscetível, olha aí, ó, pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. Olha agora, esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Foi o que a Ivone falou aqui. Ela disse aqui, ó, ele conserva, olha o que a Ivone disse, a própria estrutura do corpo carnal, conservando a personalidade. O que é a personalidade? Sou eu, o espírito. Conservando a personalidade detida na carne. Eu estou encarnado, meu espírito não pode sair, não pode ir embora. Detida na carne. É o perispírito que mantém a personalidade detida na carne. Detida na carne. Aí ele diz aqui, pensamento, vontade, memória, fisionomia. Está tudo detido na carne. Enquanto as células humanas, isso é importantíssimo, gente,
Preste atenção e sublinha. Enquanto as células humanas sofrem as variadas renovações periódicas, além de outras singulares propriedades, possui também uma das mais importantes que a mentalidade humana poderia conceber, consoante o provaram numerosas experiências científicas. Ele arquiva em seus refolhos, que é do corpo mental, como que superpostos em camadas vibratórias, todos os acontecimentos, todos os fatos, atos, sensações e até os pensamentos que tenhamos produzido através das nossas imensas etapas evolutivas. Então, se não fosse o perispírito, como está aqui na questão 27 de O Livro dos Espíritos, a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Tá? Então, é bom a gente colocar aqui, ó, Livro dos Espíritos, questão 27. Tá? A matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Aí ela diz, referindo-se a esse magnífico envoltório intermediário, explicam os grandes mestres da doutrina espírita. Então, ela vai trazer aqui um texto, tá, do Leon Denis, em duas obras, no livro Depois da Morte e no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu vou apresentar para vocês em PDF, tá bom? Para todo mundo acompanhar. Então, vamos lá. Compartilhar. Meu Deus, cadê eles? Compartilhar. Ué, eu deixei tudo aqui. Ah, está aqui. 116. Deixa eu ver aqui. Nossa, não estão todos aqui, por quê? Deixa eu ver aqui, porque tinham vários quadros de compartilhamento. Não é só isso, não. Espera aí, porque eu botei muitos aqui, e eu não sei se ele vai compartilhar todos. Não, espera aí, gente. Calma, Beto. Deixa eu ver aqui, PDF 116, deixa eu ver aqui. Ah, tá. É porque eu tô com um Adobe novo, então ele é meio complicadinho aqui. Tá? É o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Então, ele tem um esquema aqui diferente. Ele diz assim, capítulo 23, a evolução perispiritual. Vai dizer assim, as relações seculares, é o texto do Leon Denis, como é o texto que a Ivone citou aqui, tá bom? As relações seculares entre os espíritos e os homens, confirmadas, explicadas pelas recentes experiências do espiritismo, demonstram a sobrevivência do ser sob uma forma fluídica, mas perfeita. Essa forma indestrutível, companheira e serva da alma, testemunha de suas lutas e de seus sofrimentos, participa de suas peregrinações, eleva-se e purifica-se, gerado nos últimos degraus da animalidade, quer dizer, como foi gerado lá com o homem primitivo, lembra que nós lemos sobre isso? O ser perispiritual sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das feras, das astúcias dos felinos e também das qualidades, das tendências generosas dos animais superiores. Até então, mais não é que um ser rudimentar, um esboço incompleto, chegando à humanidade, começa a ter sentimentos mais elevados. O espírito irradia com maior vigor e o perispírito ilumina-se com claridades novas. De vidas em vidas, à proporção que as faculdades se dilatam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se alarga, ele se enriquece com sentidos novos. Como a borboleta que sai da crisálida, assim também o corpo espiritual desprende-se de seus andrajos de carne. Sempre que uma encarnação termina, a alma inteira e livre retoma posse de si mesma, e considerando em seu aspecto esplêndido ou miserável, o manto fluídico que a cobre, verifica seu próprio estado de adiantamento. Como o carvalho que guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais, assim também o perispírito conserva
sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, dos estados sucessivamente percorridos. Esses vestígios repousam em nós, muitas vezes esquecidos. Porém, desde que a alma os evoca, desperta sua recordação. Eles reaparecem com outras tantas testemunhas, balizando o caminho longa e penosamente percorrido. Os espíritos atrasados têm envoltórios impregnados de fluidos materiais. Sentem ainda depois da morte as impressões e as necessidades da vida terrestre. A fome, o frio e a dor subsistem entre aqueles que são mais grosseiros. Seu organismo fluídico, obscurecido pelas paixões, só pode vibrar fracamente. E, portanto, suas percepções são mais restritas. Nada sabem da vida do espaço. Em si e ao seu redor, tudo são trevas. A alma pura, livre das atrações bestiais, conforma um perispírito semelhante a si própria. Quanto mais sutil for esse perispírito, tanto maior força expenderá, tanto mais se dilatarão suas percepções. Participa de meios de existência de que apenas podemos fazer uma ideia. Inebria-se dos gozos da vida superior, das magníficas harmonias do infinito. Tal é a tarefa e a recompensa do espírito humano. Por seus longos trabalhos, ele deve criar para si novos sentidos, de uma delicadeza e de uma força sem limite. Domar as paixões brutais, transformar esse espesso invólucro numa forma diáfana, resplandecente de luz, eis a obra destinada a todos em geral, e em que todos necessitam prosseguir, através de degraus inumeráveis, na perspectiva maravilhosa que os mundos oferecem. Texto lindo, maravilhoso de Leon Denis, no livro Depois da Morte. E aqui depois, a Ivone vai trazer para a gente um outro trecho do livro O Problema do Seio do Destinador, que eu também trouxe para a gente em PDF. Eu vou abrir aqui. Está todo mundo vendo, né? Então, ele diz aqui, que eu estou testando o novo PDF. Capítulo 8 do livro Problema do Seio Destinador. Quem quiser anotar e depois procurar, é uma boa. Estados vibratórios da alma. A memória. Então, Leon Denis diz assim, a vida é uma vibração imensa que preenche o universo e cuja fonte está em Deus. Cada alma, centelha emanada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que variarão, se ampliarão, intensificarão, de acordo com o grau de elevação do ser. A pulseirinha da Verinha está sempre aparecendo, reparou? Ele diz aqui, ó, cada alma, centelha emanada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que variarão, se ampliarão, intensificarão, de acordo com o grau de elevação do ser. Conforme o ser vai evoluindo, vai tendo essa pulseirinha de ser elevado, né, que a Verinha uma vez falou para a gente, este fato pode ser verificado experimentalmente. A alma vai crescendo, tá? E o perispírito também. Toda alma, diz Leon Denis, tem, portanto, sua vibração particular e específica, seu movimento próprio, seu ritmo é a representação exata de sua potência dinâmica, de seu valor intelectual, de sua elevação moral. Somos individualidades. Toda a beleza, toda a grandeza do universo vivo resume-se nessa lei das vibrações harmônicas. As almas que vibram em uníssono se reconhecem e se chamam através do espaço. Daí as atrações, as simpatias, a amizade, o amor. Os artistas, os sensitivos, os seres delicadamente harmonizados conhecem esta lei e se ressentem de seus efeitos. A alma superior é uma vibração em potencial de todas as suas harmonias. A entidade psíquica inunda com suas vibrações
todo o seu organismo fluídico. Este perispírito, que é sua forma e sua imagem, a reprodução exata de sua harmonia pessoal e de sua luz. Então, o nosso perispírito é a reprodução exata da nossa harmonia pessoal e da nossa luz, entendeu? Ele reflete quem nós somos. Mas, ocorrendo a encarnação, estas vibrações vão reduzir-se, amortecer-se sobre os véus da carne. O foco interior não poderá projetar para fora mais do que uma radiação enfraquecida e intermitente. Então, como nós estamos na carne, essa carne, ela bloqueia essa luz que sai do nosso espírito, do nosso perispírito. Ela bloqueia, não deixa sair toda essa luz. Entretanto, diz Leodenis, no sono, no sonambulismo, no êxtase em que estamos em estado alterado de consciência, que estamos em desdobramento, desde que um caminho se abra, através do invólucro material que oprime, que é o corpo, e subjuga, a corrente vibratória se restabelece e o foco retoma toda a sua atividade. Então, quando você está no desdobramento, você está livre do corpo. E essa luz e essa harmonia pode aparecer. O espírito se reencontra em seus estados anteriores de potência e de liberdade. Tudo o que nele dormita, desperta. Suas vidas numerosas se reconstituem, não só com os tesouros de seu pensamento, lembranças e aquisições, mas também com todas as sensações, alegrias e dores registradas em seu organismo fluídico. Eis porque, no transe, a alma, vibrando com as lembranças do passado, afirma suas existências anteriores e reata a cadeia misteriosa de suas transmigrações. Então, ele está dizendo o quê? Que quando nós estamos no desdobramento do sono, nós temos a condição de lembrar do que vivenciamos no passado, porque aquilo que está impedido de se manifestar quando você está encarnado, livre da carne, tudo isso vem à sua memória. Você lembra do passado. E é aí que o doutrinador se aproveita, quando está conversando com o espírito, né? Os mínimos detalhes de nossa vida gravam-se em nós e nos deixam marcas indeléveis. Pensamentos, desejos, paixões, até bons ou maus. Tudo se fixa, tudo fica gravado. Durante o curso da vida normal, as lembranças se acumulam em camadas sucessivas e as mais recentes acabam, aparentemente apagando as mais antigas. Parece que esquecemos aqueles 1000 detalhes de nossa existência finda. Entretanto, nas experiências hipnóticas, basta evocar o tempo passado e recolocar o sujeito, quer dizer, o indivíduo, a personalidade, pela vontade em uma etapa anterior de sua vida, em sua juventude ou até mesmo na infância, para que aquelas lembranças reapareçam em massa. O sujeito, né, revive seu passado, não apenas com estado de alma e associação de ideias que lhe eram peculiares à época, ideias, às vezes, bem diferentes da que eles professam atualmente, com seus gostos, seus hábitos, sua linguagem, mas também reconstituindo automaticamente todo o conjunto dos fenômenos físicos e contemporâneos da época. Tá? Então, gente, esses 2 textos do Leon Denis são maravilhosos. São uma aula, tá? Uma aula que ele dá para a gente no Depois da Morte e no Problema do Ser e Destino da Dor, do capítulo 8. Seria bom a gente retomar a leitura desses capítulos, que é uma aula sobre perispírito, uma aula mesmo, tá? Vamos pegar mais um pedacinho aqui da Ivone Pereira. Ela diz aqui, as recordações podem avançar, abrangendo o estágio do espaço antes da reencarnação,
como é sabido entre os espíritas, até rever a existência anterior. E sendo o estado de desprendimento aprofundado, tanto no sono natural, como nos diversos transes, tá? Como nos diversos transes. Deixa eu ver aqui. No caso, avançará até 2 e mais existências passadas. Lembra quando a gente estudava o André Luiz? Falava, né, que uma senhora que muito ajudou o André Luiz, lá no plano espiritual, ela conseguiu retroagir até 3 reencarnações. Então, diz aqui, tais recordações podem avançar, abrangendo o estágio no espaço antes da reencarnação, como é sabido entre os espíritos, até rever a existência anterior, e sendo o estado de desprendimento aprofundado, tanto no sono natural, como nos diversos transes possíveis, no caso, avançará até 2 mais existências passadas. Então, o magnetizador, o doutrinador, ele poderá fazer com que a criatura retorne no tempo, fazendo a regressão de memória, até 1, 2, até 3 reencarnações passadas, até 2 ou mais existências passadas. Vai depender também das condições do espírito, esse retorno ao passado. Então, eu vou parar aqui, eu não vou nem terminar o parágrafo, porque a gente teria que abrir um novo PDF. Então, eu não vou abrir, não, agora não. Então, semana que vem, a gente vai começar aqui. Ó. É o próprio Leon Denis, que ela vai usar muitos textos do Leon Denis. Achou? Eu estou na página 60. 60. Tá? Que aquele pedaço que eu pulei é aqui, foi o que nós lemos no PDF. Então, aí, é o próprio Leon Denis que cita, vamos botar a data do dia 29. Aqui vai ser dia 29 que a gente vai voltar aqui. Né? Nesse capítulo que está aqui, a Ivone Pereira ela está estudando perispírito, tá? Ela está estudando perispírito. E ela está trabalhando com aqueles que ela considera, né, um dos maiores. Tanto que ela diz, quem leu o livro do início, ela diz assim: eu estudei com grandes espíritos, livros de grandes. Leon Denis e Gabriel Delany. E é quem ela traz para cá, para falar de perispírito. Leon Denis e Gabriel Delany. Então, as citações que ela dá aqui, como nem todos têm o livro, eu botei em PDF. Então, nós lemos hoje 2 obras do Leon Denis, Problema do Ser Destinadoras e Depois da Morte, onde ele fala de perispírito, né? E também, semana que vem, a gente vai continuar com o Leon Denis, mas depois a gente vai pegar também Gabriel Delany, no livro A Reencarnação, que é outra obra espetacular, que muito pouca gente conhece. Quem tiver oportunidade de comprar no Sebinho, baratinho, gente, baratinho. A Reencarnação, de Gabriel Delany. Ele é um tratado sobre reencarnação, essa obra. Muito pouco estudado pelos espíritos. E foi uma obra estudada por Ivone Pereira. As obras de Leon Denis e esse A Reencarnação. Então, quem puder, quem tiver chance de comprar lá no sebo, compra esse livro A Reencarnação de Gabriel Delany, como aquele outro, A Evolução Anímica, também de Gabriel Delany, que é um espetáculo, tá? Esses 2 livros dele. Mas aqui ela vai trabalhar com os 2. E aí, semana que vem, a gente vai pegar nesse trecho. E o próprio Leon Denis, que cita na mesma obra, e aí ele vai citar, o que a gente vai ler é um trecho que o próprio Gabriel Delany também citou no livro A Reencarnação, mas a gente vai ler na obra do Leon Denis. Você vê, né? O Gabriel Delany, ele vai citar no livro dele, A Reencarnação, o trecho da obra do Leon Denis. Então, os 2 faziam assim. Gabriel Delany citava Leon Denis na obra dele e Leon Denis citava Gabriel Delany na obra dele. Para você, porque eram 2 grandes mestres, né, da doutrina, estudiosa da doutrina dos espíritos. Então, a gente tem que realmente estudar esses amigos. Então, nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai continuar. Nós estamos estudando com a Ivone
perispírito, tá? Isso Ah, isso é o mesmo. seu. Então, gente, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade abençoada que nós estamos tendo de entrar em contato com esse tema. Pode ser que alguém ache chato, ache cansativo, não importa, tá? Mas isso se chama conhecimento. E sem conhecimento a gente não cresce. Ninguém cresce, ninguém progride sem conhecimento. Conhecimento de redes sociais não faz ninguém evoluir. Muito pelo contrário, é perigoso, pode até nos derrubar. Então, vamos lá, vamos atrás do verdadeiro conhecimento que esses grandes espíritos nos proporcionam. Tá? Então, só agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade, porque se Ele nos deu essa oportunidade é porque nós precisamos dela, e muito. Então, eu vou parar aqui, Denise, vou passar para você. Carmen, que faz a leitura do Prepare a Prece. Se a Jaqueline chegar aí, você pede para ela aguardar um pouquinho, tá bom? Eu deixo aí no coração de